Saúde, força e fé para vocês. Estamos começando mais um episódio do CEO TV Podcast, o seu canal de empreendedorismo e negócios. Hoje nós estamos com um convidado aqui que, além de ser iluminado, além de ser especial, é mais do que um irmão na vida e um irmão na fé. Primeira vez que eu vim em São Paulo, vim com ele. Já fomos atletas juntos, mas mais do que isso, somos amigos. E a vida é feita de encontros e desencontros. E a melhor do que o encontro e os desencontros são os reencontros. Então, há muitos anos aí eu venho procurando AZ, a gente conseguiu se reconectar. Para mim, ele é o AZ, mas para o mundo, ele é o Azenildo Santos. E nós estamos falando somente da uma das maiores autoridades de ciência no esporte. Você que gosta de treinar, você que gosta de se anabolizar, esse podcast você vai poder contar com um dos maiores especialistas do mundo e que muita gente não sabe, é um brasileiro que já rodou toda a Europa. Ele é muito low profile. Ele trabalha para diversas revistas internacionais, nos bastidores, fazendo revisão técnica dos artigos. É autor de diversos livros, entre eles o mais conhecido, que é um best-seller mundial. É um best-seller mundial, chamado O Mundo Anabólico. Então ele é um homem do worldwide. Ele é um homem Star Trek. Ele é um barista, ele é um professor, ele é um ex-atleta. Ele é o AZ, de A a Z, Azenildo Santos. Meu querido, meu amigo, é uma honra estar com você aqui, te reencontrando e a gente poder trocar essa experiência, trocar esse conhecimento. E o pessoal que está aí assistindo essa live ao vivo, quiser, mande perguntas, qualquer pergunta que você quiser saber sobre a questão de anabolizantes, anabolizar, se é bom, se é ruim, pode mandar aí que a gente está aqui para isso. Meu amigo, muito obrigado e é um prazer ter você aqui no CEO TV Podcast. Uma honra para mim e alegria também estar aqui. E como eu falei, né, nos bastidores, que sou bem realmente de bastidores, né, praticamente minha primeira aparição nesse modelo aqui. E me sinto em casa por estarmos juntos aqui. Mas o modelo realmente é algo para mim também inédito. Então hoje estamos quebrando alguns paradigmas, mas estou à disposição. Então a gente está aí com o chat ao vivo. Quem quiser mandar perguntas aí para o Azenildo Santos, aproveitem, mandem perguntas que vocês quiserem aí sobre essa parte toda anabólica, tá? Eu vou ler aqui, pessoal, o currículo dele, é um currículo bem extenso, né? A gente vai ler aqui digamos que os top trends aqui do currículo dele. E para vocês terem uma noção com quem a gente está falando e com quem vocês podem perguntar. Ter o prazer de perguntar para um doutor, né? O papa do mundo anabólico. AZ, ele é pós-doutorado em Ciências do Esporte pela Universidade de Aarhus, na Dinamarca. Ele é pós-doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui da USP, São Paulo. Ele é PhD em Saúde Pública pela Universidade de Londres, Goldsmiths. E também pela UFBA. A UFBA. Ele é formado em Educação Física pela FEFIS em São Paulo, com especialização em Fisiologia do Exercício e Fisiologia da Nutrição Esportiva. E aí ele vai expandir um pouco aqui a nossa consciência com o currículo dele. É muita coisa, é mestre, é especialista, é doutor, é amigo, é cristão, é barista, é um cara multicultural. Amante de Star Wars, ele tem uma dicotomia de amar Star Wars e Star Trek. Exatamente. E aí a gente vai fazer aqui um mixer de tudo isso aí. AZ, muito obrigado por estar aqui, por a gente se ver, cara. É muita emoção estar com você, que você é meu grande amigo, mais que um irmão para mim, cara. Rapaz, como eu falei, fico muito feliz de estar aqui pelo convite. E você matou bem em falar em reencontros. Encontro, nada melhor do que um reencontro. Reencontro é mais gostoso, né? Reencontro ainda mais quando você tem tanta história. Agora você falando, eu tô... Nossa, tem muita história mesmo.
Principalmente da época do atletismo. Aham. Então, realmente, esporte já vem já desde muitos, muitos anos. Então, e aí só foi acrescentar. E legal que a gente está agora aqui. A gente vai fazer aqui, pessoal, um break the ice do nosso podcast. O meu amigo AZ tem aí na sua frente uma pilha de cartinhas. São cartinhas de life coaching. Eu vou pedir para ele pegar uma cartinha dessa aleatória, aqui dessa cartinha verde, eu vou pegar uma cartinha dessa azul. E aí você, antes de você ler isso aí, eu quero quebrar um protocolo aqui que eu não fiz no começo, mas vou falar agora, né, com você. Eu gosto de abençoar as pessoas que estão iniciando esse podcast falando o Salmo 1. Então, para a gente começar com a bênção do Salmo 1. Então, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Porque ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, porque tudo quanto ele fizer prosperará. Essa é uma palavra de Deus para você hoje, aqui, agora, ahorita, right now, e para a gente começar esse podcast aqui abençoado, tá? Então, Amém, amém, amém. galera, vocês que estão aí nos escutando, a gente pede, se fizer sentido para vocês, só se fizer sentido, que vocês possam se inscrever no canal, que vocês possam ativar as notificações através do sininho e que você possa curtir esse vídeo, mandar para uma pessoa que você acha que gosta de anabolizante, que gosta de se anabolizar ou se gosta de treinar até. Eu recomendo que você passe isso para adiante, esse conteúdo, e faça suas perguntas aqui para Z, enfim. Mas se inscreva aqui no nosso canal. Agora a gente vai fazer... Você pega qualquer cartinha dessa aqui e vai fazer uma pergunta para você mesmo, para sua alma. Posso? Isso, pode. Claro que pode. Uau! Essas perguntas, vou falar, tem uma magia nessas perguntas, tem um quê espiritual que as pessoas só pegam pergunta que dá na alma, assim, faca no coração. Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 o mais alto, como você classificaria a sua qualidade de vida hoje? 7. Pode melhorar sempre. Pode melhorar, né? Agora eu vou fazer uma pergunta profissional para você aqui, dessa aqui, tá? E aí 7 tem que dizer por que 7 também, né? Para o pessoal aí que tá em casa entender. Por que 7? 7 normal e para o momento 10. Ok. Para o momento 10. E aí esse aumento na nota é o fato de estar aqui. Isso aí, qualidade de vida, né, é quase como saúde. Né? Na verdade, é igual. Porque a definição de saúde não é só a ausência de doença. Saúde, ausência de doença, não. É bem-estar em todos os aspectos. Físico, mental, né, social, espiritual. Então, engloba tudo isso. Né? Então... Agora é minha vez. Vou fazer uma pergunta profissional para você. Você conhece a trajetória de grandes líderes? Quem é a sua maior inspiração? Líder geral de tudo? Qualquer um que você queira. Jesus. Jesus Cristo. Jesus Christ, alright. Esse é. Very good. Esse, de fato, é o A a Z, esse alfa ômega. O alfa e o ômega. Eu só estou no alfabeto muito terráqueo, muito... Ele é o alfa e o Esse é princípio, o meio e o fim, né?
Meu amigo AZ, mais uma vez, muito legal estar com você aqui. Você vem numa trajetória acadêmica muito forte nos últimos anos, uma trajetória acadêmica difícil de se trilhar, porque é uma trajetória acadêmica internacional, contribuindo para a ciência do esporte em vários âmbitos, com um prisma muito alargado para o mundo inteiro, aí você contribuindo significativamente para a comunidade científica do esporte, da ciência, da health and fitness. Que hoje eu vejo health, a dimensão do health cada vez tem se expandido mais na minha consciência, e o fitness para mim já está dentro do health, como cuidados pessoais também está dentro do health. Porque a nossa mente é corpo Perfeito. e espírito. E você é um dos maiores contribuintes para essa comunidade mundial com as suas obras. Eu queria que você aqui, a gente já fosse direto ao ponto, antes da gente passar aqui para a nossa sugestão de roteiro, sobre o estouro mundial que foi o seu livro O Mundo Anabólico, que eu tive o prazer de ir para o lançamento há muitos anos atrás, a long time ago, my padawan. Fui seu padawan no atletismo, mas a long time ago eu fui para o seu... Cara, não sei nem quantos anos faz o lançamento desse livro. Ele deve estar em que edição, não sei. E queria que você falasse um pouquinho e pudesse nos mostrar aqui. Nossa, esse lançamento, se eu não me engano, foi da segunda edição já. A primeira edição foi 2003. Primeira edição desse nosso livro, que partiu de uma inquietação minha desde sempre, né? De ser curioso, mas partiu de uma inquietação maior por conta da vida de atleta. Depois, entrar na academia, e aí nasceu esse Mundo Anabólico, que, para minha surpresa, eu só vim saber justamente na segunda edição, que foi 2007, foi o lançamento da segunda edição, que foi, ou que é hoje o primeiro livro, né, nacional, e depois ainda com a avançada da segunda para a terceira, até mesmo na América Latina, sobre a temática dessa forma mais abrangente, né? E 2007. Fomos para a terceira edição em 2017, que saiu quase como carro, né? Carro que sai modelo 2007, modelo 2018. Então ele foi impresso em 2017, foi lançado em 2018 para cá. Depois lançado, hoje está na Amazon, na versão digital. E já com a quarta edição, na verdade, houve algumas outras atualizações, mas estamos indo, na verdade, para um outro título. Isso aqui que estou falando é inédito. Estamos já com um no gatilho aí já. É um spoiler. Oh my God. E eu queria que você mostrasse aqui para a galera toda que está em casa, a capa do livro aí, que eu vou... Aqui, ó. Aonde? Aqui? Esse aí. A capa do livro é esse aí, né? Mundo Anabólico. Então, assim, quem quiser ver esse livro aí e saber tudo de anabolismo, se você quiser saber quase tudo, então vai dizer que nunca o tudo é o tudo, né? Mas muita coisa que você vai poder estabelecer e conhecer, você que é professor de educação física, você que está se formando em educação física, você que é estudante de educação física, ou você que é um profissional especializado que trabalha com o corpo e, porventura, tenha curiosidade ou quer ir para o outstanding nível, né? Outstanding nível. Aí, compra esse livro aí que vai ver. É isso, assim. Quem é bem curioso em relação à parte da saúde, porque eu gosto de classificar também ciências do esporte por abranger realmente todas as áreas do conhecimento. Porque para ciências do esporte você vai ter medicina do esporte, nutrição do esporte, psicologia do esporte, sociologia do esporte, nutrição do esporte, e assim por diante. Quer dizer, é uma coisa abrangente, como o ser humano é. Então, a intenção é esta, claro que sem a mínima condições de esgotar, porque o tema realmente ele instiga muito mais. Tem muita gente boa participando aqui,
graças a Deus eu fui realmente contemplado como muita gente boa, cientistas de fora, aqui mesmo do país, e outros que eu também, para minha surpresa, se utilizaram disso aqui, né, pelo menos como um start. Então, eu fico feliz de ver que também teve e tem frutos, né, esse trabalho aí. Esse teu livro ele é uma referência mundial, é sabido isso, como você falou, muitas pessoas hoje que fazem pesquisas, publicam artigos, citam teu livro, citam trechos do teu livro, seu livro é a fonte de inspiração aí para os estudos de muita gente, né? Mas para o nosso universo aqui, na internet, hoje nossa audiência de 20 países, a gente vai aqui destrinchar um pouco do conteúdo que está nesse livro aqui, de uma forma mais, digamos, rasa, né? Vamos falar assim, mas para a gente entender que é um tema que todo mundo gosta, todo mundo hoje tem muitas facilidades em termos de aquisição, né? Muito diferente da nossa época, que a gente via muito Hoje falar. Tá aqui na mão já. Exatamente. Então, assim, entendendo esteroides anabólicos, qual seria a definição de esteroides anabólicos? Como são e como atuam no organismo? A gente tinha um mito, né? A gente que era mais antigo, né? Via o mito de Ben Johnson. O cara tomou estanozolol e bum, detonou, ganhou a Olimpíada de Seul e depois virou o carrasco. Aí depois, todo mundo começou a crer, cara, na verdade, quase todo mundo anda por esse borderline aí, né? Senão não chega. Eu queria que você respondesse essa primeira pergunta aqui, como é que é? O que é esteroide, o que são esteroides anabólicos, como eles atuam no organismo e se realmente aumenta a performance de atleta. Você começou já com uma bomba, né? Falando de Ben Johnson, eu sou fã declarado, continuo fã até hoje. E aí, claro, tem muita controvérsia na coisa, e foi aí que também, eu sempre falo que é o tiro que saiu pela culatra. Pegaram ele como bode expiatório, realmente bode expiatório, da mesma forma que aconteceu depois com o Lance Armstrong para o Tour de France. Foi igual, né? Porque não existe só um, mas alguém teria que ser punido, e no caso aí foi ele. E é interessante que está conectado com essa pergunta que você fez, né? Foi a partir daí que o pessoal, poxa, realmente funciona? Sim. Já respondendo uma das perguntas. Funciona? Sim. Né? O esteroide anabólico ele foi descoberto com a intenção das melhores, né? Da mesma forma que tem várias outras armas que foram feitas assim, mas não deixa de ser uma droga, é um medicamento, é considerado sim um medicamento, que no caso é esteroide anabólico derivado de colesterol, né? No caso, o que a gente grosseiramente gordura, mas são o que nós conhecemos como hormônios. São os hormônios que promovem crescimento, anabolismo. No caso, como é esteroide anabólico, e esse que daí dele vem a testosterona, que é vamos dizer assim, o carro-chefe dos hormônios, vem com eles as características secundárias que a gente fala do homem, que forma o homem. Então, o homem, ele androgeniza, né? Então, hormônios anabólicos androgênicos. Então, tem essas particularidades. E ele foi feito justamente nessa intenção de ajudar, de medicamento. Ele é muito utilizado em crianças, né, que são prematuras. É utilizado em vários medicamentos que a gente utiliza aí, nem sabe que está utilizando, mas para acelerar a cicatrização. É uma das boas ferramentas, né, vamos dizer assim, no combate, já que a gente está falando de... Mas é muito utilizado para as pessoas que estão com problemas de distrofia muscular ou alguma atrofia, coisa desse tipo. É um medicamento de amplo uso, que, claro, usado de uma outra forma, para uma pessoa saudável, vai ter alguns outros efeitos
Isso aí, sem dúvida. E esse anabolizante ao inverso hoje, que muita gente está usando o Mounjaro e o Ozempic, que faz o efeito inverso de seca tudo, é um remédio para diabetes tipo 2 ou 3, né? E ele faz o efeito inverso. Qual a sua opinião sobre isso aí? Isso aí ferra a saúde? Isso é bom? Porque já tem estudos aí que pode causar até cegueira parcial ou total, dependendo da pessoa. Qual é a tua opinião sobre esses? Isso aí é o considerado, não é, é o Ozempico dos ricos, né? É. Eu, nesse sentido, é a mesma coisa em relação ao esteroide anabólico. Tudo sendo mal utilizado vai ser prejudicial. E também se você for mal utilizado e abusado. Então existe o uso, que eu costumo dizer, o uso, o mau uso e o abuso. Então, da mesma forma que esses medicamentos também foram feitos, mais recentes, são já, vamos dizer, de última geração e etc., caros, por sinal, muito caros, tem um fim, né, serve para alguma coisa, ele sendo mal utilizado, não precisa nem ser abusado, mal utilizado, vai ter consequências que podem ser, né, desde como você comentou, a cegueira, e principalmente esses tipos de medicamentos que mexem, né, com cascata hormonal, com hormônios, eles são para mim, são muito mais delicados no cuidado, tanto do uso, não é? Normal, o uso, vamos dizer assim, que a gente chama, com todo seguindo um protocolo, com prescrição, mas ele já tem realmente uma coisa muito mais sensível. Então, é assim, é um negócio que é legal, porque você dá um up, né? Um upscaling no corpo, e você tem um efeito psicológico de você querer mais, querer mais, querer mais. Vamos falar isso em relação a esses Ozempic e Mounjaro, que o cara tá fora de forma, tá gordo, em vez de fazer academia, vai começar a tomar a caneta e vai reduzir, vai reduzir, reduzir. A questão vai fazer o mesmo efeito para mim que o anabolizante faz para você ficar mais forte, mas o efeito da pessoa que quer ficar cada vez mais magro, mais magro, mais magro e com uma facilidade maior de fazer. Então isso deve, lá na frente, vai ter estudos que com certeza vai mostrar ter o isso. feedback. Vai ter seu feedback, Vai né? ter, sim, Porque quem com mexe certeza. com o hormônio é como quem mexe com o tempo no filme dos Vingadores. Há consequências, né? É verdade. Há consequências, né? Mexer com o tempo e mexer com o hormônio é como um dominózinho, aquela brincadeira de uma fila de dominó, uma fila de cartas. Você bate em um, sai... né? Quem já fez o uso de anabolizante para treino sabe que isso mexe bastante. Mexe com a cabeça, mexe com a performance e mexe com outras coisas. Isso aí também é o que eu acho que vai acontecer futuramente. A outra questão que me ocorre aqui é assim, para quem é leigo, né? Quais são os principais tipos de esteroides e quais são os mais utilizados no esporte e quais os seus efeitos práticos do corpo? Quais são os tipos? Nossa, falando em termos de esteroides, esses que quando eu falo esteroides anabolizantes, né? Anabólicos androgênicos, derivado de colesterol, existe justamente dois tipos, né? O que é derivado do colesterol, vamos dizer animal, e existe os que são derivados de hormônios, que são derivados de aminoácidos, que são os peptídeos, como o hormônio de crescimento e insulina, são extremamente anabolizantes. E, por sinal, é por essa linha de raciocínio que vai os medicamentos que você citou antes. Então, assim, mexeu com hormônio, quebrou gordura, vai ter realmente um efeito, sim, né? Além do efeito psicológico, que é fortíssimo. No entanto, os mais utilizados são mais os esteroides, né? Não os hormônios derivados de insulina e hormônio de crescimento. São hormônios que eu até hoje eu fico ainda um pé atrás de investigar, ok, ler muito, mas por ser ainda mais delicado o processo deles, tanto da sintetização como também da utilização, é algo que eu evito, porque se já é complexo a próprio esteroide, né, anabólico, que dirá o hormônio, né, derivado, no caso aí, de aminoácidos.
porque ele vai mexer realmente com tudo que existe no organismo. Se o esteroide anabólico, como a testosterona, vamos pegar assim, você tem receptores, ela vai agir realmente como anabolizante, né? Você estimular a produção, né? O crescimento para músculo, tendão. O hormônio de crescimento está em todas as células que você imaginar do corpo, né? E como é que você controla isso? Não se controla. Você pode monitorar. Controlar é outra coisa. E aí a gente não pode. Não, quais são os efeitos no organismo? Tá também na sua pergunta. Em relação à parte positiva, na parte, né, como eu falei, vai acelerar realmente essa questão da síntese de tecido, tanto muscular, ósseo, claro que nas suas devidas proporções, mas, por exemplo, um paciente ou a pessoa que já é portadora, né, HIV, AIDS, a gente sabe-se da perda muscular que existe do próprio vírus, ou muitos já utilizam não só o coquetel, mas o esteroide é uma das coisas muito boas utilizado como terapia, né, terapêutica, na forma terapêutica. E ele sendo utilizado voltado para performance, aumento de força, aumento de massa muscular. Agora, tudo isso só acontece se houver o estímulo. Você fazer o uso sem haver treino, dá no mesmo. Que essa é uma grande ilusão de quem escuta, dizer que tomou, o cara, Ben Johnson correu mais que todo mundo só porque tomou, como se fosse um sucugame ou um espinafre do Popeye, né? Mas não. Não. Queria que você explicasse isso aqui também, que o uso do anabolizante, o que é que ele permite para o atleta? É o quê? Como você falou, é o atleta treinar mais e por fato do atleta ter a condição química, bioquímica e física de treinar mais, ele vai ter uma performance melhor? Assim fica mais prático. Eu realmente estou ainda muito acadêmico, é bom que você quebre. Em termos práticos, exatamente a parte de qualquer treinamento, né, é dor. Treinar, na verdade, não é anabolizar, é catabolizar, é quebrar, é dor. Então, assim, o treino de né, alta performance, alto rendimento, até mesmo, vamos dizer assim, aquele que está recreativo, né, é dor, né? É realmente, né, o velho, né, no pain, no gain. Mas em processos fisiológicos normais, de forma natural, você treinou, vai cansar, está cansado, você precisa de descanso para haver o anabolismo, precisa também se nutrir a alimentação, né? Então, treino, descanso, alimentação. Essa é uma tríade básica. O que acontece quando entra o hormônio? Esteroide. Como o outro, mas vamos deter no esteroide. Ele vai acelerar todos esses processos. Quer dizer, eu vou recuperar muito mais rápido. Você cansei, mas ele vai fazer com que o meu organismo, né, se recupere mais rápido durante esse descanso, que também sem descanso não vai recuperar. Pode tomar 1 litro que não vai, né? Então precisa durante o descanso e como que eu estou me alimentando, nutrindo. É aí que entra todos esses processos. Se eu estiver treinando, né, em relação a ganho de força, é isso que deve vir, né? Pelo menos se eu estou treinando para a explosão, né, que aí vem velocidade, força, etc. Então, aquilo que eu estiver treinando é o que eu vou realmente ter de melhor. Agora, uma das coisas que você falou, ele faz com que não só recupere mais rápido, mas como eu consiga treinar mais forte e por mais tempo. E aí, realmente, isso é a bomba relógio. Só depois que você vai ver realmente que efeitos isso pode provocar. No caso, quem está treinando não consegue perceber, porque a resposta ela é individual, né? Os efeitos são esses, mas pode ser que uma substância não tenha o mesmo efeito em mim, né? Mas de repente uma outra que eu faça que você, por exemplo, fez uso e não sentiu, eu posso sentir. Então isso é muito individual.
E, por sinal, essa é uma das coisas que a gente fala de individualidade biológica. Eu posso ter receptores, meu corpo pode assimilar mais uma substância que outra. E é aí que mora, né? Até você encontrar isso. E uma das coisas que o pessoal mistura muito é que quanto mais, melhor. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Ou seja, a força... Deixa eu botar aqui a câmera aqui do meio. A força é a mesma, a diferença é os midi-chlorians. Perfeito. Para quem entendeu, para quem não entendeu, vá procurar o universo Star Wars Exatamente, é por aí. Que vai entender. Agora, nem tudo é show de horrores, né? Há também os benefícios desse negócio aí. Quais são os benefícios práticos para quem quer fazer uso? Acho que a maioria das pessoas não são atletas, mas que querem, por exemplo, eu, um cara de 46 anos, se eu tiver com minhas taxas ok e tal, vale a pena dar um up aí de testosterona para voltar um pouco a ser papai? Ou quais são os benefícios? Aí falando de benefícios, os benefícios hoje com todo o aparato que a ciência traz por trás de ganho muscular, força, resistência, esse aparato essa facilidade para comprar suplemento hoje, que antes a gente na nossa época de atleta falar de Animal Pack, falar da creatina, era um negócio que era tido um presente de Natal, né? É. Falar de. A gente tomava aqueles aqueles shakes lá bem pretorianos. Você começa a falar, vão sacar que você tá do século passado. Exatamente. E aí, o que é que tem de benefício hoje para o ser humano, que é aí o comum? Tem um lado realmente. Bom, quando você falou dos midi-chlorians, então tem também aqueles que sabem manipular muito bem a força. Eu diria. Esse lado negro da força. Sabe manipular bem a força e treina justamente para poder usar a força. E é exatamente assim que deve ser. Então, né? This is the way. This is the way. Então, pode ser um benefício para a saúde, quem sabe manipular a força, o lado sombrio da força? Sim, sim, sem sombra de dúvida. Não tem, não, porque não sei, é bom. Não, sim, claro. E foi feito para isso. Foi feito para com esse fim. Então, agora, claro, como eu falei, é importante saber manipular isso. E manipular também é manipular a força mesmo, não é estar manipulando as substâncias, não. Porque não adianta, eu vou prescrever aqui, eu vou misturar aqui, não sei quanto de estanozolol, mais alguma coisa de oxametalona. Não é isso. Manipular, todo mundo faz. Manipula. É realmente como isso vai ser utilizado para determinada pessoa, durante um determinado tempo, né? Então, tudo isso tem que ir junto com toda essa carga de treino. E quais são os exames, por exemplo, de uma pessoa que treina regularmente, vamos falar assim, um executivo, uma pessoa que treina regularmente e quer realmente melhorar um pouco a performance em relação à idade dele? Ele tem que fazer o quê? Qual é o primeiro passo dele? Fazer exames, procurar um especialista como você para fazer um mapeamento do que ele pode, até que ponto pode se manipular os midi-chlorians dele, né? Para ele ser um pouco Sith, um pouco Jedi. Hoje realmente as facilidades são imensas, né? Realmente, antes, até para a gente fazer um check-up básico, né? De um hemograma, para ir para um clínico, procurar. Hoje você tem equipes multidisciplinares, né? Então, é um ambiente perfeito, né? Controlado de temperatura, pressão, etc. Você tendo realmente um especialista, né, voltado para ciências do esporte, que pode realmente estar monitorando essa parte de carga, treinamento, isso aí, junto com mais dois outros profissionais, que seria um endocrinologista, né, ou um médico do esporte, né, especializado em medicina do esporte, junto com um nutricionista ou um nutrólogo, para poder ver quais são as necessidades desse indivíduo. Então, normalmente é o básico mesmo, já está dizendo que é básico, que são, antes de tudo, o hemograma, aquele hemograma nosso completo, que vê leucócitos, né, células vermelhas, células brancas, e a parte hormonal, que normalmente vem aí testosterona,
T3, T4, são os hormônios da tireoide, TSH, LH, a parte renal e hepática, que são as TGO, TGP, bilirrubina, fosfatase alcalina. Isso aí chegou num médico esportivo, né? Eu quero fazer um check-up, etc. Eu quero tomar hormônio, não é bem assim. Bom, às vezes a pessoa pode ter realmente uma certa baixa, né, hormonal, e isso vai ter consequências, claro, no humor, no peso, enfim, até no sono. E às vezes não. E aí é que vai entrar que entra esses profissionais juntos para ver até que ponto realmente há necessidade de se fazer uma manipulação, né? Ou um manipulado mesmo, com hormônio, com vitamina, com, com alguns minerais, né? Então pode fazer realmente um manipulado para esta pessoa. A ortomolecular faz isso muito bem também, né? Então hoje não adianta se dar, não tem como você realmente procurar, realmente buscar ajuda. Vou utilizar, mas vamos, né, é o que a gente coloca, fique do lado seguro da ponte, porque você controlar, realmente, não tem como você controlar a sua reação, né, mas há condições de você monitorar, acompanhar, né, realmente é uma paciente, você está sendo, né, monitorado e acompanhado. Por exemplo, se fosse pegar no mundo de hoje uma Olimpíada, um revezamento, 4 por 100, cada um teria um tipo de tratamento diferente, né? Para atender. Perfeito. Exatamente. Um Exatamente. revezamento de natação também, apesar que ambos vão nadar a mesma distância, mas é como se cada um fosse consumir uma substância por causa dos midi-chlorians que cada um já possui no seu organismo, não é isso, né? Perfeito. Aí legal quando você se consegue estar traduzindo a parte. Eu estou muito. Perfeito. Vamos para o revezamento. Revezamento 4 por 100. Todo mundo vai correr 100 metros. Todos vão correr 100 metros. Não, mas aquele tá na curva, tá correndo. Não, ali é compensação da curva, isso é física pura. Todos estão lá, 4 por 100. Né? Sendo que o primeiro, normalmente, você tem 4 atletas. O primeiro, eu quero o atleta mais explosivo, o que sai mais rápido, que é o início de tudo, né? Ele pode não ter uns 100 metros, né, abaixo de 10, né? Mas vai lá, mas ele pode ter 10 e 1, 10,01 ou 9,99, que aí hoje vários juvenis já fazem abaixo de 10. Mas a saída dele é a melhor dos 4. É esse cara que vai sair, não é? Já o segundo homem, normalmente, estou sendo bem técnico, mas você foi excelente. Ele precisa ser muito rápido também. Todos os 4 têm que ser rápidos, mas ele precisa ter uma constância de velocidade, uma manutenção de velocidade excelente, porque ele vai pegar o bastão em movimento e vai passar em movimento. Normalmente é o homem, inclusive, até mais forte. É o segundo homem, né, que a gente fala do revezamento. Já o terceiro homem vai correr curva, recebe e passa. Esse tem que ser um excepcional na curva, né? Tem que ser excepcional na curva, né? E nem todos velocistas correm bem curva. Curva normalmente corre muito bem quem faz os 200 metros ou os 400, ou o raso. Então esse homem tem que ser impecável na curva, porque ele recebe na curva em movimento, ele não sai, né? E entrega também em movimento. E o último homem, esse tem que ser justamente o de chegada, aquele que chega bem, que desenvolve. Ele pode não ter uma saída muito boa, mas ele demora a atingir sua velocidade máxima, seu top speed lá, mas ele consegue mantê-la até o fim. Então, para cada tipo de atleta, se eu tenho um treinamento diferente para cada um deles, é interessante ver que tipo de substância eu posso utilizar em cada um deles, né? Porque, de repente, um está fazendo um trabalho mais de explosão, o outro está fazendo um trabalho de resistência de velocidade, e assim por diante. Então, assim, você só vai utilizar isso como pessoas que fazem força, explosão. Não. Existem pessoas que correm 5.000 metros e fazem uso de hormônio. Nossa, mas o cara... Mas como? Aí
esse que está no universo, por isso que a gente colocou o nome Mundo Anabólico. Por isso que o nome é o mundo anabólico, porque é muito ampliado, né? Então, Só terminar essa brincadeira aqui do atletismo, se você tivesse lá para escolher quem fosse fechar o seu revezamento, se você tivesse lá para escolher um, Donovan Balen, você tivesse Ben Johnson, Carl Lewis, Usain Bolt, Linford Christie, nossa, é isso. ou esse último depois que venceu foi o segundo muitas vezes do Usain Bolt e depois venceu a Olimpíada, o Tyson Gay? Tyson Gay. Quem você tivesse escolher aí para fechar o seu revezamento? Ben Johnson. Ben Johnson. Ben Johnson. Como eu falei, Ben Johnson era uma diferença. Antes no início dele, a saída sempre foi o forte dele. E reflexo você nasce. Não tem como. Né? O reflexo você nasce. Agora, reação é treinável, mas reflexo, ninguém até hoje chegou próximo do que ele fez. Os 30 dele era muito forte. Ninguém. Os 40, do 30, 40, o 10, o 20, 30, 40, até os 50 dele, É impagável. ninguém. E aí, como você falou que é para fechar, então depois que ele atinge, Já que foi o que ele conseguiu, né? À toa que ele correu o que correu, porque foi isso que ele conseguiu manter. Porque os 100 metros é uma coisa contraditória, né? Na verdade, ganha quem desacelera menos. Porque até hoje, né, o ser humano não consegue manter sua velocidade por tanto tempo. Então, ele, normalmente, alto nível atinge entre 60 70 metros sua velocidade máxima. E daí em diante, aquele que consegue manter um pouco mais, então ele, na verdade, ele chega desacelerando já. Né? Então, quem desacelera menos, é bem contraditório isso, é que ganha, né? Que vence. E o Ben Johnson conseguiu fazer isso muito bem. Né? Como é que você explica o Usain Bolt nesse fenômeno? Que ele sai mal pra caramba, sai atrás de todo mundo e passa todo mundo dos 60, 70 metros e depois solta o final. Como é que você explica essa aberração da natureza? Não tem segredo, não. O Usain Bolt não tem muito segredo. Com o Usain Bolt, até com os tempos, tudo muito bom, é bonito de ver, mas eu não vejo nenhum fenômeno como se coloca tanto ele. Como a gente já vem acompanhando, né? Principalmente, eu sou suspeito porque eu vim no atletismo, então é o que eu mais uso como exemplo. E também eu acredito que é o exemplo que todo mundo conhece, né? 100 metros da Olimpíada, 100 metros, eu pode comparar ele ao próprio Carl Lewis. Carl Lewis tinha as mesmas características do Ben Johnson. As mesmas. Saída boa, mas boa para alto rendimento não é bom. Tem que ser excepcional. A gente está falando de alto rendimento. Né? Ele demora a atingir a velocidade máxima. Em parte, isso é bom. Né? Pode ser até excelente se a saída for boa. Como no caso não sempre foi a característica do Carl Lewis. Igualmente foi assim foi o próprio Usain Bolt, que veio dos 400 metros para os 200 e para os 100. Quer dizer, o Usain Bolt, inclusive, foi campeão mundial dos 400 metros. Mas o atleta precisa gostar do que faz, né? Então, ele foi para 200 e 100. Até ele chegar nos 100, numa saída que realmente ele pudesse estar quase, né? Conseguisse recuperar, levou um certo tempo. Não é à toa que 4 anos antes dele aparecer, ele estava segundo, terceiro sempre. E quem estava na frente era exatamente o Tyson Gay. Sempre ganhando ele. Segundo, terceiro, com aquele mesmo biótipo, daquela mesma forma. O que aconteceu? Mais treino. Claro, hoje até as pistas estão correndo sozinhas, né? E ele se especializou 100, 200. Então, não é à toa que os 200 metros dele é muito mais forte do que os 100. Né? E o 19 dele é muito mais forte do que os 100 dele, porque ele está lançado, inclusive. A saída dele
Para os 200 é realmente excelente. Faz uma curva muito boa e ele lançado, aí ele vai embora. Mas, né, vamos lá. Todavia, o próprio amigo, né, dele, o Bailey, né, que continua até hoje, né? Não é Bailey. Bailey é o Donovan Bailey. É o outro. Eu sei quem você tá falando. O número era mais novo, né? Mais novo. Ele mais novo. Que ficou em segundo, sempre atrás dele. Vai e vem aqui. É. Dá uma olhada, mas Eu sei quem. inclusive eu tive a honra de vê-lo correr em Luzerne, na Suíça, junto com o nosso amigo Brivilat. Você vai para vários países, Brivilat, tamo junto. Ele correu naquela pista, a pista inclusive é outdoor, mas outdoor inclusive só tinha lá, se não me engano, é só uma arquibancada e a outra, ou seja, não era completamente fechado. E ele correu 9,83. Caramba. Foi um ano antes de uma das Olimpíadas, né? E se você olhar, tá quase vindo aqui o nome. Ele é bem mais, ele é da minha altura, né? E você comparando assim, nossa, o Usain Bolt fez 19,19, tá vindo quase aqui. E ele correu 9,26. Ou 19,26. 19,26. Nem ele acreditou, porque do jeito que ele correu, ele saiu, né? Saiu de trás e foi uma coisa assim, que se ele realmente tivesse feito uma corrida, né? Vou para cima. Não, ele saiu muito tranquilo e fez um tempo, é a segunda melhor marca de todos os tempos. Quantos centésimos ele tá aí? De 26 para 19, né? Ou seja, a saída dele, ele gastou muito mais. Ele teria baixado nesse tempo aí. É um respiro, né? Tranquilão para 19,10. E chegou muito tranquilo, né? Então, assim, o segredo é treino mesmo. Treino e, claro, ter talento, né? Eu tive a oportunidade de ver a final da Olimpíada do Rio de Janeiro. O Bolt ganhar a medalha de ouro, né? Aqui, né? Foi a última dele, Foi. Não sei se foi a última, né? Foi a última do Rio? Não sei se foi. Foi a última Olimpíada dele, porque 2016, 2012 e antes 2008. Então, a primeira dele foi Beijing. É isso mesmo, Beijing, Londres, Rio. E foi a despedida. O uso terapêutico versus o uso para performance. Em quais condições os esteroides são prescritos de forma legal? Acho que você até mais ou menos já cobriu essa aqui, né? Terapêutica, Claro que para performance, legalmente falando, no Brasil não é legal. Em alguns lugares são plataformas, né? Fazem parte da plataforma de governo até. Né? À toa que, inclusive, surgiu em meio a que a gente chama da Guerra Fria, né? Você está falando do Ivan Drago? Exatamente, Dragon e Rock. Pronto, é isso aí. Então isso é fato também. Talvez alguns não saibam. Só que rock americano era natural, né? Dragon, que era russo, era que tomava, né? Exato. São mistérios da festa daí, né? Exatamente. E assim, claro, né, ali retrata também bem que, assim, condições adversas de você treinar na neve, subir a montanha, né? Levantar pedra, isso aí, realmente, quanto mais adverso, maior a adaptação, né? Mais bruto, mais forte, mais resistente você fica. Agora, se estiver tomando realmente, né, bastante leite, né? Comendo frango, muito bife. Estudo de casos. Relatos de atletas que sofreram consequências graves devido ao uso inadequado de esteroides. Boa parte dos atletas grave em relação à saúde e grave em relação à carreira. Tem os dois. Né? Tem os dois, né? A gente falou de Ben Johnson, do Louis Armstrong, aquela Florence Griffith Jones, né?
A Florence continua a sua Mistério. lenda porque não chegaram, ela fez uso, né? Pode ter o rastro inteiro, Mas não tem a prova, mas né? não tem, né? E mesmo nas provas também são questionáveis. Porque esse caso do Ben Johnson, que é uma das coisas que eu realmente tenho um livro dele, já falamos com ele para fazer uma participação, e ele abre o jogo, realmente, ele fez uso, já fazia uso já alguns anos antes, e passou por todos os exames antidoping, todos. O ponto era assim, será que só ele, dos 8 da final, fazia uso ou todo mundo fazia? Né? Os 8 da final, só um não foi detectado, hoje. Depois, só um. Robson Caetano da Silva. O mito. O mito. Robson, abraço. Beijo no coração, como você gostava de falar. Mas todos. Aí não, todos. E só fizeram porque tomaram. Não. Treinaram e muito. Uma das... Robson não tem nenhum histórico de nada disso, né? De doping. Não tem. Mas é como eu falei, para mim o Robson continua sendo a referência no país. Tem outros nomes dos 100 metros que apareceram, abaixaram. Até baixaram o recorde deles recentemente, mas... Esses 2 meninos lá, né? Mas uma pessoa que com o momento dele, né? O ambiente que ele estava lá, que era de Caulius, era de Ben Johnson, era um outro ambiente, né? Exato. Pouco recurso, né? Pouco chão, pouco... O Robson é uma referência no mundo. Só não é referência aqui, né? O Brasil realmente como é que chama? É um destruidor de heróis, né? Essa frase não é minha. Mas o Robson aparece em meio justamente da nata histórica do atletismo e dos 100 metros rasos. Né? Robson ganhou medalha dos 200 metros, que é uma das especialidades dele. Olímpica, falando olímpica. Uma medalha olímpica, isso com Joe DeLoach e Carl Lewis na pista. Frank Fredericks, da Namíbia, né? Correu essa final histórica. Hoje em dia, você quase que não vê... Eu não lembro qual foi o último brasileiro a disputar uma final olímpica de 100 metros. Gente, lá fora, quando vão apresentar um atleta finalista olímpico, o estádio levanta e bate pausa. O Robson tem final nas 100, final de 200 com medalha, final dos 4 por 100 com medalha, outro 4 por 100 com medalha. O Brasil é muito grande. Lá fora, você participar de uma final olímpica já é um grande... Você sabe o esforço que é, né? Aqui, se o cara for oitavo, não sai nem... Oitavo do planeta Terra, e não é só o planeta, não é bem assim. São 4 tiros de 100 metros. Então, constância é raro. Então, assim, você baixa dos 10 segundos, ok. Aí você baixa hoje e depois nunca mais. Aí corre 10. Correu 9,98. Fala, não, vamos colocar um 9,80 mais, que realmente já é mais. E depois só vai correr 10 e 10, 10 e 1, 10 e 2, 10, 10, 10, 10 e 12, 10. Agora, você manter uma constância, que é o caso desses grandes atletas que nós tivemos. O Robson era um deles. Quando o Robson apareceu já em Los Angeles, acho que ele veio em Los Angeles, ainda vem depois Seul. O Robson já fazia circuito mundial, né? E eram os 3 lá, é por isso que eu falei o Brivilati, eram os 3, era o Brivilati, né? O Marcelo Brivilati, o Arnaldo e o Robson. Depois veio outras gerações com os grandes nomes, o André Domingues, sempre fui fã do André, a melhor curva que existe. Ali, o revezamento do Brasil, a alma André Domingues. Né? E a gente tem outros nomes, tá? Mas veja a constância e a longevidade, tanto não é à toa que Robson correu justamente com esses nomes que eu falei, né? Lenilson, essa turma, né? Então, assim... Por que você acha que precisa treino? Porque você acha... Não é só uso da substância. Por que você acha que o Brasil demorou tanto para... Acho que baixaram há pouco aí de 9, né? Os 2 brasileiros aí, né? Uma molecada jovem, né?
E Eu acho que, se eu não me engano, foi ano passado. Ano depois passado. demorou tanto tempo para abaixar, porque a gente tinha um recorde de Robson que não era muito aceito, que foi feito no México, parece, né? O 9,99, né? Foi no México, se não me engano, ainda lembro disso, né? Por que demorou tanto para um atleta brasileiro baixar de 10 segundos? Boa pergunta, viu? Eu Que- gostaria de saber. porque a Pô, coisa mas, evoluiu, assim, o que é que mas acontece? tudo, né? Parece que as facilidades criaram, né, mais, vamos dizer, mais comodidades, entendeu? Ficaram muito confortáveis. E para se atingir isso, não pode ter muita, muita facilidade, na verdade. Por mais que a gente tenha acesso a muitas coisas, tem que haver realmente uma dedicação, é dor, não tem como, é dor. Pois é. E a gente vê a diferença, né? Antes, mesmo com poucas competições, hoje tem mais competições, mais acesso, mais. Mas, no entanto, a gente não observa uma constância de resultados. São poucos, né? Vamos dizer, da geração do Robson para cá, ele, na verdade, é ainda antes de mim. Eu vi, mas são poucos que tiveram isso, né? O maior, hoje, graças a Deus, tem um exemplo. Cada vez que eu vejo fora, eu continuo pedindo a Deus que ele continue fora e dando frutos. Alisson dos Santos. Esse é o nome do Brasil que o mundo conhece, o Brasil não vai conhecer. Não tem ideia do talento desse rapaz. Ele já tem tudo que o atleta pode ter, ele já tem e continua. E que tenha mais, né? Mas o Alisson dos Santos, vem com uma constância que é o que mantém o atleta em grandes competições e fazer grandes resultados. E aí eu vejo que é o que não existe atualmente, né? É esse trabalho feito para essa manutenção de resultado, né? Então você corre, como eu falei, você correu 9,85, 9,90 agora, e só correu uma vez, né? Isso foi no tiro. Você tem que ter hoje realmente condições de repetir isso 3 vezes, 4 vezes. Azafa Power. Azaf. Esse nome é histórico, tá? Também subestimado. Azafa. Nem o próprio Usain Bolt fez o que ele fez. Até hoje é o cara que correu mais abaixo dos 10 segundos no planeta. Ninguém chegou ainda perto. Quer dizer, eu inclusive li recentemente que ele tem sonho em voltar para os veteranos para fazer. Porque ele correu, se não me engano, 97 vezes. Faltou 3 para 100 vezes. 100 vezes, correu 100 para correr, né? Eu acredito que seria. Mas está lá tranquilão. Mas ele foi o que já cogitaram dele voltar, né? Os veteranos, para fazer pelo menos 3 corridas, para fazer uns 10,99, 10,99, 10,99, e só para poder inteirar de 90 para 100 vezes abaixo dos 100. Isso aí eu tenho certeza que se ele fizesse isso, ele corre esses 99 tranquilo, né? Porque do jeito que ele corria, nossa, é incrível. Aí é que tá. Isso que é manutenção, né? Nem o próprio Usain Bolt tinha isso, né? À toa que ele não só queimou largada, perdeu prova por conta disso, perdeu a última corrida mesmo grande lá de mundial. Quem ganhou foi o nosso. Tyson Gay, né? Não. É da geração ainda do Dennis Mitchell. Nossa, o nome também tá vindo. Nossa, são Mas dois nomes eu ainda lembro aqui. que foi segundo, não foi? Que ele ganhou o mundial, ganhou do Usain Bolt, né? Ah, o tempo também. Autenticamente, 9,80 e alguma coisa. Bem, Tempo baixo, tempo bom, né? Ainda tem essa. Baixar dos 100 é uma coisa, baixar dos 9,90 é uma outra coisa. Baixou dos 9,80, aí são poucos, né? são poucos, né? Esse nome que tá vindo aqui, tá vindo todos os companheiros da época dele. Tá vindo Tim Montgomery, tá vindo. Não tá vindo. Nossa. Mas vamos lembrar, até o final a gente lembra A aqui. gente lembra.
pode olhar aí no celular também, se quiser. As posições das organizações WADA, COI e FIFA sobre o uso de esteroides e essa evolução que houve. No caso da FIFA, a gente que gosta muito de futebol, né, todo brasileiro, teve o caso clássico do Maradona em 1994, que fez o uso daquela medicação Afrin, que a gente até já usou, né, que tinha aquele compostozinho que depois foi até retirado do Afrin. Eu esqueci até, agora minha mente não tá também tão boa. Mas eu lembro do caso do Maradona que tinha no Afrin, que ele tinha essa composição no Afrin, que era um remédio que vendia em farmácia, e ele até alegou que fez o uso do Afrin, que era um descongestionante nasal, né? Mas tinha aquela substância que ela aumentava os vasos sanguíneos, né? O caso, você fazer um paralelo do que essas instituições... A evolução do que era antes, por exemplo, na época de Ben Johnson, e o que é hoje, porque a gente escutava na época do atletismo, né, que as drogas de anabolizante nunca iam parar, elas iam estar sempre as pérolas de Márcio Jeg, né? Que todo mundo tomava e todo mundo ia a tecnologia mudando os radicais, uma molécula ali, e na verdade eram as mesmas drogas, só com radicais algum outro diferente ou evoluídas. Então você acha que isso hoje está à frente do que a lista dessas organizações que a gente falou, COI, FIFA, WADA? As drogas hoje, a tecnologia está sempre à frente da lista proibitiva ou seja, o que eu queria dizer na prática é o seguinte: todo mundo hoje, ou possivelmente há atletas também que faz uso de doping, mas o que eles tomam ainda não estão listados, por isso não é doping hoje, mas daqui a 10 anos vai ser. O que é doping, o que foi doping antes, hoje não é. O que é doping hoje, pode ser que amanhã não seja. É bem por aí que funciona em relação a essa investigação do que é doping e do que não é doping. Efedrina, lembrei o que tu... Efedrina. O que tinha dentro do Afrin, eu pedi aqui uma iluminação, que tinha dentro do Afrin, originalmente era efedrina, foi o que pegou o Maradona, né? Mas isso era vendido em farmácia, cara, o Afrin, e aí depois, por isso, tiraram a efedrina de dentro desse Afrin. Não sei nem se vende esse remédio. A efedrina hoje realmente pura não, mas existe a parte sintética dela, que é a pinefrina. Pinefrina. Então, é utilizado sem. Ainda é utilizado e já com a versão mais avançada, né? Isso. Qual é a posição hoje? A gente poder... para voltar àquela pergunta, para a gente não se perder, em relação a esse bloco aqui de ética e legislação do esporte. Qual é a posição das organizações esportivas hoje, o ADA, COI e FIFA, sobre o uso de esteroides? Essa é uma pergunta. E a outra seria, qual é a evolução dessas regulamentações e que mudaram durante os anos? Vamos fazer com o Jack, por partes, né? Por partes. Jacks, vamos... All right. Mas, então, você citou o Maradona e citou essa substância. Então, há uma diferença muito grande entre ambas. Uma está com estimulantes, são estimulantes, e o outro está na casa dos anabolizantes ou até hormônios. Porque aí você, como eu falei antes, existem os hormônios, né, esteroides e hormônios não esteroidais. Então, hormônio, qualquer tipo, é considerado doping hoje na lista. Esse Mounjaro e Ozempic é um hormônio ou não? Se tiver na linha das insulinas, sim, mas não esteroide, né? Isso, por exemplo, um cara que quer tirar uma gordurinha para ir para uma Copa, toma isso. Será que isso Eu acredito que sim, que esteja na lista que hoje, aí pronto, isso é parte da resposta. É parte da resposta. A UADA, a FIFA, COI, etc. A UADA, ela passa a existir da Olimpíada de 2000 para cá. Antes disso, era só o COI. Então, o COI adotou toda a estrutura política da UADA, Agência Mundial Antidoping, ou Antidopagem, o AMA, né? A AMA, o ADA AMA.
E as federações internacionais, né? A IAAF, Federação Internacional de Ginástica, Federação Internacional da todas elas se vincularam a esse código. Então, existe o código de antidopagem da UADA. E dentro desse código existe a relação de substâncias e métodos. Porque o que é considerado doping? Doping, na verdade, o cara correu drogado, não é bem assim. Né? É qualquer substância, tanto ingerida como injetada, ou método que venha favorecer, né, a melhoria de performance do atleta. Ou seja, se você estiver usando, por isso que algumas coisas eu falei, isso aqui é um doping branco. Doping branco. Pô, doping branco, exemplo, na natação antes, o traje completo, né, de tubarão lá, tinha, né, que aquele traje, ele foi tão realmente bem feito e funciona tão bem que depois ele foi proibido. Tanto é que, pode ver, hoje não existe ninguém com traje completo. Né? Exceto os femininos, que na verdade é por conta do maiô, né? As meninas, né, não nadam de biquíni, mas estamos falando do traje completo. Né? Então, existe recordes mundial na piscina com traje e sem traje. E isso aí pode ser considerado um doping branco. Quer dizer, se todos têm acesso, ok, mas e se eu não tenho grana para comprar aquilo? Já entrei em desvantagem. Então, além disso, vem essas categorias de substâncias. Você falou efedrina, estimulante. Aí o outro estava usando hormônio. Que tipo de hormônio? Nossa, aí pode ser realmente um hormônio esteroide, não esteroide, pode ser um corticosteroide, que já entra para a linha dos anti-inflamatórios. Quer dizer, eu machuquei, tive um estiramento fortíssimo e preciso tomar uma injeção, né, um anti-inflamatório. Sei lá, uma dexametasona, né? Qual a substância hoje mais tranquila? Uma dexacitoneurin. Nossa, isso aí você compra assim, tranquilo. Mas para o atleta é doping. Para poder eles fazer esse uso, como qualquer hormônio, seja ele qual for, né, está lá na lista, ele vai ser suspenso. Agora, até para isso existe também as proteções. Se o atleta atleta que é monitorado, né, é necessário esse uso, o médico tem que fazer, né, um laudo, avisar que machucou, estava tomando sobre isso, isso aí, tomou durante tanto tempo, tal. Isso tem que ser descrito, porque hoje realmente aí vem mais outra resposta do que você colocou. Aí vem a evolução de tudo isso, não só de novas substâncias, não é? Mas também de novos métodos. E mascarar, que deve ter também, né? Exatamente. Então, hoje você faz utilização disso aí. Estava constando lá. Mas hoje existem substâncias que podem ser feitas que ainda não são detectáveis. Isso é fato também. E fora as substâncias, como você acabou de falar, que mascaram o uso de outras. Então, existem alguns diuréticos que eles aceleram, né, a eliminação dos resíduos de hormônios, que é o que vai ser detectado lá. Esses diuréticos começaram também a ser considerados doping. Então, assim, todo ano a UADA sai uma nova lista, assim, mantém-se, né, boa parte do que está lá, e um pequeno percentual, é muito pequeno mesmo, de algumas substâncias, elas entram como substâncias controláveis. Quer dizer, a UADA está pesquisando se essa substância que foi detectada, ela de fato melhora a performance. Caso contrário, ela pode ser incorporada na lista ou não. Exemplo disso foi o da Sharapova, né? A supercampeã. Ela passou a carreira dela usando uma substância que era utilizada para asma, né? E assim, coincidência, muito atleta é asmático. E essa substância, ela aumentava sim. E justamente, acho que, se eu não me engano, no último ano dela, ela foi detectada
com essa substância e ela tinha entrado na lista de dopagem. Ela estava sob análise, não é? Que é justamente um desses tipos. Não posso afirmar que estava na mesma classe do que o Maradona fez. Porque o que acontece com esses estimulantes? Eles vão, né? Você começa a hiperventilar, mais oxigenação, tem que correr mais, né? É a questão do midi-chlorian. Para que assim, ó. Exatamente. Para a força é necessário para eu tomar para ficar mais forte. Para outro, não. Eu quero ter resistência. Para eu ter a minha performance, eu não preciso de força, eu preciso de resistência. Exato. Preciso ventilar mais, preciso ter mais oxigenação. Mas ambos. Agora vamos para. Ainda passei para a pergunta da galera aqui. Espero Tá? que tenha respondido. Pergunta da internet. Pergunta da internet. A primeira, Laura Gouveia, do Paraná, vai perguntar o seguinte para você. Até que ponto o uso de esteroides pode ser considerado uma forma de trapaça? Até que ponto? Até que ponto? Bom, o uso dele, olhando se for pelo livrinho, né? Pelo livro de regras, o uso dele já é considerado já uma trapaça. O uso dele já é considerado uma trapaça. Né? E é legal que ele falou trapaça. Então, tecnicamente, o uso dele é doping. Então, ele já está de cara proibido. A outra pergunta aqui de... E eu não estou dizendo que ele não tenha efeito positivo. Pois é, né? Tem nós estamos falando até agora que de fato ele tem, né? Funciona se bem monitorado, vamos dizer. Rogério Simões está perguntando aqui o seguinte: professor doutor, você não acha que deveria ser liberado todo tipo de substância para todo tipo de competição, mas ficaria todo mundo igual? Boa pergunta, é a pergunta de 1 milhão que muita gente, em todas as gerações que eu já passei, faz. É a pergunta também que o Tony Stark fez para o Capitão América. O que é que está por trás? É o homem ou é a armadura? Ou é a armadura? É por aí. Pois é, hoje, né, esse dia de hoje até agora, já existem várias correntes que defendem isso. Já existe, inclusive, o departamento que fizemos lá. Aí seria, quem está ganhando é o esporte, é o ser humano ou é a ciência? Pois é. Aí é que tá. Isso é o quê? Talento ou química? Okay. Isso é um dom ou foi fabricado? Né? Então vem essa frase, essa é antiga, né? Dos livros de treinamento, né? O velocista nasce e o campeão se faz. Então você pode nascer realmente com todo o seu potencial genético para ser realmente um campeão. Mas se você não treinar, não adianta. É o que a gente tem falado. Você pode ser o que foi. Eu costumo dizer, se você nasce poodle, você pode tomar o que for, aumentar a sua força, jamais será um pitbull. Não tem como. Você nasceu poodle, você é poodle. Não tem. Então, assim, é aquele lance. Existem as exceções, as aberrações, existe. Né? Na NBA, a gente fala, qual é o nome? Michael Jordan, O'Brien, tá, mas existem nomes na NBA, eu gosto dos azarões, como o meu amigo Mike sempre falou, ele gosta de apostar nos underdogs, nos azarões. Spud Webb, mais baixo que eu e enterrava na NBA, atleta de destaque na NBA. Spud Webb, pode pesquisar. Isso é uma aberração. Isso existe. Stephen Curry também é um cara que... É um nome que os Estados Unidos ele é usado. Até a gente conhece mais do que outros, porque eles valorizam realmente o que é deles. Isso é uma coisa que os norte-americanos têm a mostrar, ensinar. Steve Prefontaine. Aquele ali, ele sempre falava, eu ganho porque eu aguento mais a dor. Não é que ele é tão bom. E realmente é um monstro. Né? Nome lendário.
E a gente tem isso em vários esportes, né? E se for no esporte brasileiro, nossa, aí a Hortência mesmo é. O que é Hortência? Né? O Mão Santa. Mão Santa, você pode falar, tentar ver o nome dele. Como é o nome? Você não lembra? Mão Santa. Ah, Oscar. Isso aí é. E quando a gente fala de talento, sendo um brasileiro, não é porque o cara é talentoso, não. É porque realmente ali é mito. Eu vou ler mais uma pergunta aqui que já está em linha com o que você falou aqui, de Gabriel Boavida. Aí, Gabriel Boavida é o nome dele. Se a ciência evoluir ao ponto de criar substâncias que não ofereçam risco à saúde, mas aumentem a performance, você acredita que elas deveriam ser permitidas no esporte profissional? Acho que você já respondeu essa Olha, pergunta. mas é bom, é muito bom. Aí é legal que eu trago o finalzinho da resposta do outro e a resposta para ele. Hoje, como eu falei, existem várias correntes que defendem isso. Né? Doping livre, quer dizer, aberto para que todos possam utilizar. Então, todos entrariam realmente. Eu sou de acordo. Que é por isso que existe o controle de dopagem. Existe o antidoping. E aí responde talvez até algumas coisas que você também colocou em relação a isso aí. O doping em si está sempre na frente. Sempre está na frente. Em termos de tecnologia, porque a detecção de qualquer coisa ou método demanda muito tempo. Quer dizer, a ciência precisa de método para ser comprovado, provado, reprovado, e testado. Enquanto isso, vai aparecendo substâncias que são catalogadas apenas. Substâncias X, essa não sei alguma coisa. Se tal é um hormônio tal. Foi usado só para o campeonato tal. No próximo ano é outro, e etc. Então, existe um esforço tão grande que aí vem a resposta para ele e para outro, que já foi colocado, se eu não me engano, tem 2 anos, que é os Jogos Mundiais, né? Que é justamente um Jogos Mundiais abertos para os atletas. Tem um nominho específico, High Performance, mas é um bilionário aí que está patrocinando, inclusive, atletas que estejam dispostos a competir na natação, a ser atletismo. Ele não vai ser todos os esportes. Mas no puro suco, no que eu quero dizer. Exatamente. É aberto. Para ver até onde vai. Sendo que esse aberto é mais ou menos como o nosso ouvinte aí, muito boa. Existe controles também. Porque assim, vai ser aberto, aí então eu vou tomar e o cara morrer durante a... Não é bem assim, não é desse jeito. É como já se faz, mas de uma forma agora não. Ok. Foi o médico dele está sendo acompanhado, ele está sendo acompanhado e será acompanhado por um médico da organização. Mas é algo que assim, não vai ser feito. Não, ao contrário. Agora aqui mais uma pergunta. É a última pergunta aqui, pessoal. Sobre isso no nosso próximo livro. É a última, ótimo. E vai vir aqui para falar. A nossa última pergunta aqui, tem muitas perguntas aqui, mas essa é uma pergunta muito interessante. Com o avanço da inteligência artificial e os neuroimplantes que visam aumentar capacidades de visão, de força através de neuroimplantes, na sua opinião, doutor, isto pode ser considerado um doping? Eu implantar um chip para o cara ver melhor e o cara tirar melhor numa Olimpíada, numa prova de tiro, ou botar um chip que ele possa correr mais? Você acha que isso vai ser possível? Vai ter agora o doping eletrônico ou o doping da biociência? Que perguntaço, muito boa pergunta. Ou vai ter essa Olimpíada ainda? Muito filme. Tá chegando isso, hein? Porque no Japão já desenvolveram uma vacina que o cara enxerga. Saiu já. Um cego tá enxergando com a... refazendo. Mas tem muita coisa já que não é divulgada. Essas implantes é uma delas. As próteses hoje não são implantes e não é à toa que o que ele falou é tema de um filme chamado Bionics. Ou Bionics. Vamos bem brasileiro, Bionics. E é nacional. E eu fiquei chocado por ver que foi uma produção, né, com atores brasileiros. E é exatamente isso aí que ele fala. Já existem implantes que com esse nível, tanto para pernas, braço e tudo, e as competições, elas já são também... vamos dizer, já é regulamentado já
né, permitido o uso justamente de atletas com esses biônicos. Já. Tanto que quem não é biônico tem um ou outro tipo de jogo. Que é uma das ideias que também sempre foi colocada na mesa. Vamos fazer então a Olimpíada com pessoas que estão fazendo uso e outros que não estão. Pô, seria ótimo. Mas nesse caso aí, se fosse deixar uma coisa universal, eu acredito que fazendo parte do que foi, vamos dizer assim, tido como normal, não será considerado doping. É como a cafeína, quem diria, né? A cafeína era considerada doping. E atletas foram advertidos por conta dessa. Hoje é de quem? Não é. Jesse Owens por ali, naquela época? Não, bem depois. Até, se não me engano, até 80. Que é um estimulante, né? Até 84, se eu não me engano, Los Angeles, isso aí eu tenho certeza. Um pouquinho depois, a WADA 2000, a Olimpíada... Daí todas essas ínibes, né? Efedrina, tem alguma... Pois é, tem uma coisinha, mas... É estimulante do mesmo jeito, né? Cocaína, cafeína, efedrina, tudo que é mais ina tem um... mas viu qual é o tanto de cafeína, né, para chegar realmente a esse doping, não é tão produtivo como antes, né? Na época sabia-se, né? Então, eu acredito que com o avançar, isso aí vai fazer parte, viu? A gente vai agora para avanços e perspectivas futuras, né? Novas tecnologias no controle de doping, testes genéticos, biomarcadores, monitoramento contínuo. A biotecnologia como aliada ou inimiga do esporte limpo? Como é que você vê esse panorama aí, desse novo forma de controle de doping? Tudo isso que você falou já é realidade. Já é realidade. Já é realidade. Esses foram realmente os avanços nesses últimos anos. Acredito que o mais recente ainda foi, e tem sido, na verdade, o que chama-se passaporte biológico. Então, os atletas de alto rendimento, aqueles que... Mas até nesse ponto existe também o lado político disso. Alguns atletas são mais testados que outros, não é? Eu tenho exemplo de uma atleta brasileira, sem citar nome, mas eu lembro que ela foi testada em um mês 4 vezes. Se você já fez um exame, já é o suficiente, porque esse exame, se você fizer 1 semana depois ou 2 semanas depois, o que foi utilizado vai ser detectado. Mas ela fez 4, porque estava numa competição e etc. Ok. Mas além disso, né, a questão não é só ser testada, a questão é que já faziam isso, já fazem isso, já faziam e começaram a fazer exames fora de competição. Cara, ousado. Então, exatamente. Então, às vezes você estava treinando, né, o atleta estava aqui. Isso é muito comum, foi muito comum no meio do UFC, até que o Dana White baniu a usada do UFC, que o UFC era assim, o cara tava treinando, chegava a usada lá, os atletas do UFC saíam correndo pela porta do estúdio. Como a usada assinou com a WADA, ok. Se você não faz parte, você não está monitorado. Ou seja, a NBA também não está assinada lá com a WADA. A NBA não está, a NFL também não está, nem a Liga de Basquete, nem a Liga de Futebol americano, e nem de beisebol. E vários outros. E vai tudo pode. Vários outros. Vale o show, né? E a gente vê que ali, a gente está falando isso até agora. Ali é talento, tem muito talento. Não adianta dar suco. Isso dá um novo podcast. O que é que vale mais? É o show do esporte, o esporte, entretenimento ou esporte? Isso sempre tá... O freak show, você lutar o MMA pelo show, ou o esporte pelo show, ou pelo o chato do esporte? Porque o esporte tá ficando chato também. Então, assim, esporte como entretenimento, valia tudo para ter um show com performances de todo mundo no pico para o show do esporte. Aí é uma questão ética também, se dá um bom podcast, quais os limites éticos disso, de profissão, mas se o esporte é um show, por que não liberar o show? Mas já acontece isso. O NBA é show mesmo, é um show, e os caras, ali é talento puro. Claro, tem muito treinamento, tem regras diferentes e tudo. O futebol americano, né, já tem filmes, inclusive, falando de outras consequências, né? Ou concussion mesmo, que... Enfim, tem muita coisa nesse meio. Como as universidades... a gente indo para um caminho de educação e prevenção, né? Como as universidades e academias
podem atuar na prevenção do uso indevido de esteroides? Ali na Informação. formação. Informação. Por isso que eu quero crer que é por isso que eu consigo falar com todos no meio em relação a quem fez uso, quer usar, não usou, já parou, enfim, quem pesquisa, quem não pesquisa, porque antes de tudo é ser verdadeiro, ser autêntico. Então, tem falando sobre hormônio no livro? Tem. Tem falando como que se usa, que alguns usam? Tem também. Tem falando o que é bom? Tem. Tem falando porque também tem. Então, esse tipo de informação, ela tem que ser aberta. E é incrível que hoje você tem acesso a tudo, às vezes apenas aqui, e às vezes você não sabe como buscar. Mas, antes de tudo, é informar. Então, assim, tem condições de conseguir grandes performances, etc., com outros recursos que são ergogênicos. Eu estou falando de recurso realmente que vai ajudar a melhoria da performance. Não estou falando de uso de hormônio, porque até isso entrou como um codinome, sem haver necessidade de uso de hormônio. E existe também como se utilizar o hormônio, dependendo da particularidade, sem ter todas essas consequências. Então, é informar, se é na academia, é informar. Vamos fazer palestra a respeito, quer converse. Não vou falar sobre isso. Não, isso é coisa do inferno. Não é, não tem que falar, entendeu? Mesma coisa nas escolas. Mas é incrível que mesmo hoje, né, pleno já século XX, a gente tem resistências contra isso. Eu tive resistências em colégio para fazer pesquisa, colégio que eu trabalhei como professor já, tanto de educação física, treinamento, academia, na parte acadêmica de faculdade, existem resistências. Não, porque a gente não quer ver, pensar que vai estar usando, não, ao contrário, né? A gente está informando, a gente está buscando informar, e não negar a informação. Agora, se você tivesse aqui um momento de dar uma dica para profissionais de saúde e atletas, que dica você daria como uma das maiores autoridades de uso de anabolizante sobre esse tema? Estude. Essa é a dica, estude. Assim, a gente acabou de falar de informação, mas, se eu não me engano, eu até concluo assim, né? A pior droga é a ignorância. Essa mata mais do que qualquer droga. Então, estude, corra atrás, não sabe como, pergunte a quem, né? Mas você é responsável do que você faz para si. Por isso que doping, inclusive, o que aconteceu com o Ben Johnson, muitos falam, né, trazendo, você fez uso. Ele afirma, não, eu fiz uso durante muito tempo, mas não foi essa substância. Olha só, o que significa? Que mesmo que alguém tenha sabotado, não importa. Se constou na amostra dele, ele que responde. Então hoje até os atletas, não é negar a informação, é falar, você é atleta, está competindo em alto rendimento, nem a água mineral de outra pessoa você deve aceitar. Veja a delegação norte-americana quando viaja. Eles levam até água mineral. Porque isso existe muito. Eu posso chegar aqui e colocar a Free, né? Lá do Maranhão. O puro suco aí. Coloco lá, né? Acabou. Pronto, batizei a água dele, tava lá com uma epinefrina, alguma coisa lá, bebeu, tá no sistema. Quem vai responder é ele. Então, assim, inclusive o fato de você negar, fazer o exame é considerado também. Você é também advertido ou suspenso por conta disso. Aqui mais uma pergunta aqui. Se você tivesse a oportunidade de conversar com um atleta que foi banido por doping, exemplo, Ben Johnson, o que você perguntaria para ele? Eu já conversei já com atletas. Eu tenho um amigo assim que já... É interessante que o que eu já perguntei e já respondi é como ele se sente.
né, em ter sido pego, como ele se sente ter sido pego, sabendo que tem vários outros também usando a mesma coisa. Existe muita revolta, né? Então não é à toa que o caso realmente do Ben Johnson foi emblemático. O do Lance Armstrong também foi muito, porque o ciclismo, no caso da prova Tour de France em si, ele não é feito por um só atleta, é uma equipe. Então, o Lance era a equipe inteira dele. Né? Existe um filme falando também, é quase que um documentário. O filme ele é chega a quase 100% de tão fiel dos ocorridos, né? E era a equipe dele. E quem foi banido, quem foi punido, foi ele. Fechando aqui o nosso podcast voltando a falar do seu livro, essa obra aí tão relevante para a comunidade científica de Health and Fitness. Como foi a recepção da sua obra para a comunidade acadêmica e esportiva? Todos esses anos, se você for fazer um overview, não quando você escreveu, eu quero ver a sua visão hoje já transladada a todos esses anos nessa edição aí que já está. Que impacto você acha que a sua obra foi? Nossa, o impacto eu ainda não consigo perceber mais tanto assim, mas hoje realmente, agora já que você colocou aqui 20 anos depois da obra? Eu nunca imaginei. Esse livro já foi para a faculdade e já se formou, né? Eu nunca imaginei chegar tão longe. Alcançar. Pois é, hoje eu falo, não, o livro é muito bom, o livro é famoso, o livro está em todos, menos o autor. O autor não. O autor continua underground, né, no backstage, mas o livro não. Quantos países está no livro? O livro realmente é famoso. Quantos países? Hoje, com a abertura da Amazon, tá todo mundo. Eu tenho idiomas. Quantos idiomas? Bom, até agora só em 2, né? Espanhol e português. Estamos fazendo, já é um spoilerzinho para o inglês, mas o alcance hoje é universal, porque a Amazon já está, né, à venda na Amazon, o e-book dele já desde 2019, se eu não me engano. E eu tenho esses feedbacks que eu recebo, aí que tá, eu deixo surpresas que são de outros, não sou eu que estou indo buscar. Então, assim, eu tenho um amigo nosso que eu conheci, inclusive, durante o pós-doutorado lá na marca. Ele é indiano. Starman. Eu chamo ele de Starman, o nome dele é Kuldeep, porque ele é astrofísico. E aí eu comentei do livro, né, que eu já estava fazendo esse outro trabalho aí, tá? E falei que estava fazendo, seria legal que ele pudesse. E aí ele só olhou, deu uma olhada aqui na Amazon, a Índia, tá vendendo o seu livro aqui. Eu caramba, né? E aí de outros que eu já soube são os amigos do nosso atletismo, né, do México, em El Salvador, o Chile, Argentina. Então, assim, tem sobrinho que olhou já lá na Alemanha, tá aqui na Amazon, na Alemanha, quer dizer, o alcance hoje é facilitado. Agora, a nossa barreira sempre será idiomas, né? Então, assim, ainda bem que já existem algumas escolas para o espanhol, porque eu acredito que depois do português ou do inglês vem espanhol mesmo. Mas não tem como, a linguagem acadêmica é a linguagem, é o inglês. Por que não foi para o inglês ainda? É inglês, Por que não foi para o inglês? Esse é o nosso projeto. É o projeto, né? O projeto. Agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui final no podcast. Se puder, se alcançar aí, se chegar um pouquinho mais perto, pegar essa lâmpada aqui. A lâmpada aqui, com todo cuidado aqui, é que ela vai sair um gênio, tá? Opa! E aí agora a gente vai ter um momento aqui no podcast que você vai fazer 3 pedidos universais para o gênio da lâmpada. Você vai
pedir o que você quiser aí nos pedidos universais aí para o gênio da lâmpada agora. Uma brincadeirinha que a gente faz aqui só para o mundo receber um pouco do que você tem dentro do sua alma, né? Pedidos universais, né? Universais. Pode pedir até um sabre Jedi se você quiser. Ah, isso aí. Metade azul, metade vermelha. Porque... Ou então um sabre duplo, de um lado vermelho e do outro lado. Primeiro, justiça. Primeiro pedido. Justiça. A gente tá, o que mais eu sinto e preciso, e vejo o quanto é preciso isso, não apenas no nosso país, mas já que é universal, justiça. A justiça, fato, não o direito em si. Alguém comentou isso, né? Há uma diferença. Justiça é como a justiça de Deus. Isso é justiça. A justiça do homem é o direito, porque às vezes matar aqui pode ser crime, em outro lugar não, né? Eu ter 30 mulheres não é, mas em outros lugares falar a justiça de verdade. Outro, além da justiça, equidade, não é nem igualdade. É você ter o suficiente para poder viver bem. Não precisa ser milionário, né? E o terceiro, saúde. Saúde de verdade. Aquela que você comentou da qualidade de vida, em todos os aspectos. A minha saúde hoje é o Total Recall. É a saúde Total Recall. É a saúde da mente, do espírito e do corpo, né? É o nosso pilar. E saúde, força e fé. Perfeito. Isso. Saúde, força e fé. A gente tá escrevendo umas coisas aí que os pilares é isso aí. Saúde, força e fé. Vão ser 8 passos. É isso aí. Vai estar tudo dentro disso aí. Força e fé. Você tem que ter a saúde, a força e a fé, né? As considerações finais aí agora do nosso podcast. Queria que você mandasse uma mensagem. Esse podcast nas ondas da internet, ele tem reverberado para 20 países. Sobretudo estamos crescendo bastante nos países de língua portuguesa na África. E eu queria que você mandasse uma mensagem para quem está nos escutando nesse nosso plano astral e para as pessoas que vão estar nos escutando daqui a 100 anos. Por que eu falo isso? Porque a internet só vai acabar quando o mundo acabar. Então esse podcast vai ficar aí nas ondas da internet e daqui a 100 anos as pessoas podem ver essa nossa conversa. E aí você fala com esse pessoal que está nos escutando, está nos vendo ao vivo, vai nos ver e quem vai nos assistir daqui a 100 anos. Continue buscando sempre conhecimento. Conhecimento, sabedoria andam juntos, não é? E jamais será o suficiente, né? Quer dizer, o conhecimento ele é renovável, né? Quer dizer, ele vai se renovando. É como a ciência, existem verdades temporárias, né? Ou verdades transitórias, né? Mas sempre buscando mais conhecimento. E Salomão mesmo já falou, né? Quem aumenta muito conhecimento também aumenta em sofrimento, porque você começa a abrir os olhos para muitas coisas. Realmente o conhecimento dói, mas vale a pena. E por fim, que na verdade seria início, é como você começou, né? Buscar conhecimento e sempre em cima da verdade, né? Então, não é um lema, é uma passagem bíblica. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sempre em busca da verdade. Então, você vai sempre questionar. E isso aí é atemporal. Para mim isso é atemporal. Você falou África é parte do coração, né? Então é isso aí, pessoal. Hoje a gente conversou com o professor, doutor, PhD, pós-doutor, amigo, ex-atleta, muito obrigado. O Azenildo Santos, que é um dos maiores autoridades na ciência do esporte, em fitness and health. Vocês mandem perguntas depois, acessem o Instagram dele.
E a gente se vê aqui nos próximos episódios aqui do CEO TV Podcast. Se inscreva no canal. Eu desejo a todos vocês que o nosso mantra saúde, força e fé. Hey!